e depois você poderá se assentar, se acomodar. E eu quero dirigir algumas palavras aqui com vocês. Glória a Deus. É o texto, tema desse encontro de adolescentes, desse culto de adolescentes, João capítulo 15, do seu versículo 1 ao 5. Glória a Deus. João capítulo 15, versículo 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pode sentar. Glória a Deus. Como o pastor Natanael disse, nós nos conhecemos mais de perto nas reuniões de oração, às quartas-feiras, ali em um acampamento da igreja. E logo que nós nos identificamos, a gente criou uma certa ligação, né? A gente se gosta, a gente gosta de se ver, de estar juntos, né? E também na comissão de legislação, mais recentemente, fomos introduzidos lá, e a gente tem trabalhado juntos, ou pelo menos próximos um do outro. E logo que eu conheci um pouco melhor o pastor Natanael, eu percebi que ele é um pouco doido, né? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas ele é meio doidão, meio malucão assim. Porque chamar um velho como eu para falar no culto de adolescente tem que ser doido, né? É mesmo? E hoje eu comprovei a minha teoria, né? Ele realmente é doidão, né? Glória a Deus. Mas tudo bem. Outra doideira foi me chamar para comer na casa dele, irmãos. Ele falou: Luiz, olha, você vai lá pregar para nós, então vai cedo, né? Fazer um almoço lá. Aí eu falei assim: então o João vai também, né? Aí depois de uma véspera eu falei: escuta, eu vou levar minha cunhada também, né? E ele foi aceitando, ele é doido mesmo, ele foi topando tudo, glória a Deus. Não é mesmo? Mais uma vez, glória a Deus, a gente está muito feliz. E a Noeli também, a Noeli topa, né? Rapaz do céu, foi uma bênção, glória a Deus. Eu estou pensando se vai ter segundo tempo naquele almoço, né? Mas tudo bem. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É a primeira vez que eu venho aqui a Suruí, primeira vez na igreja. É um prazer estar com os irmãos nessa noite. E de fato eu espero ser porta-voz de Deus para falar no coração, não só dos nossos adolescentes, mas também de toda a comunidade, toda a igreja presente aqui. Se você levar um pouquinho de Deus para casa através dessa palavra, eu já terei cumprido a minha tarefa, a minha missão, né? Se você for um pouquinho mais edificado, um pouquinho mais abençoado através da pregação da palavra, nós já nos daremos por satisfeitos. Irmãos, a minha experiência com a videira, ela se deu quando nós nos mudamos para a nossa penúltima casa, porque a última casa foi aqui em Petrópolis, na serra onde nós estamos morando, e nós mudamos para uma casa que tinha um quintal bastante grande e muitas árvores plantadas ali. Dentre as árvores tinha uma videira com um varal mal colocado. E no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, nós não conseguimos extrair nenhum tipo de uva dali. Porque a videira, eu fui descobrir depois, ela requer alguns cuidados especiais. Ela requer um ambiente próprio para ela requer uma atenção muito próxima daquele que a cultiva. Não é uma planta que você planta lá e deixa e ela dá conta por si só de si mesma para produzir. Ela precisa de que o agricultor esteja ligado a ela, esteja próximo a ela e atento às suas necessidades. E eu fui descobrir isso com um japonês, né?
o Arada. O Arada é um homem muito experiente na agricultura. Eu não sei se vocês já ouviram falar na cidade de Atibaia, a festa do morango, lá no estado de São Paulo. Ele é um dos cultivadores, pastor Natanael, primeiros cultivadores que deram origem à fama que aquela cidade tem na produção de morangos. Mas ele entende muito de outras plantas. E uma vez eu falei com a esposa dele e ela falou: olha, pastor, eu não dou conta disso não. Quem conhece bem videira é o meu marido. E eu chamei, ele foi lá em casa e eu disse: olha, eu acredito que ela tenha morrido, né? Porque ela não produz, ela não tem folhas, enfim, ela está totalmente seca, esturricada. E eu queria ver se eu estava uma ajeitada, né? Mas para mim ela já morreu. E ele chegou, olhou ela de todos os lados, perambulou em volta dela, quer dizer, então o senhor acha que ela morreu? Olha, ela está toda esturricada, toda seca, não tem mais folhas. E ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: quer dizer que você acha que ela está morta? Eu falei: eu presumo, eu não entendo nada de videira, né? Mas eu presumo. Aí ele falou: então tá bom, o senhor quer que eu cuide dela? Aí eu falei: quero que o senhor cuide dela. Você está disposto a gastar um pouquinho de dinheiro com ela? Eu falei assim: né? A resposta foi né? Mas vai ser muito. Ele falou: não, eu preciso de 4 eucaliptos, eu preciso de arame. Falei: bom, até aí está tudo bem, né? E fui atrás desse material. Ele falou: então eu volto amanhã, quando o material estiver aí eu volto. Então daqui a 2 dias então. Ele voltou 2 dias e chegou com uma tesoura de corte de poda. E aí me perguntou: eu posso cuidar da sua videira? Eu falei: pode. Você está preparado para eu cuidar da sua videira? Eu falei assim: o que o senhor vai fazer com ela? Eu vou podá-la. Tem que podar. Eu falei: tem que podar? Tem que podar. Então tá bom, então o senhor poda. Aí ele começou, irmãos. Ele começou a podar. Aí eu comecei a coçar a cabeça, né? Aí eu falei: Jesus. Aí eu fui afastando. E o negócio foi acabando. E ele foi tudo. Aí ele olhava para mim e dava aquela risadinha de japonês. Eu sei que o negócio, amados irmãos, praticamente ficou num único toquinho que tocava a terra. E apenas 2 ramos principais permaneceram ligados àquele varal. E aí ele foi, então, depois desmontar os varais, montou um varal em 4 pernas, só tinha 2 pernas aquele que estava lá, fizemos os varais em cima, e ele pegou aqueles 2 principais que ficou e enrolou eles em cima. E falou: eu vou te dar esse adubo aqui, você joga, e procura sempre de noite jogar um pouquinho de água, e vamos ver o que vai acontecer. Eu falei assim: agora que você me diz, vamos ver o que vai acontecer, o senhor não sabe o que vai acontecer? Não, vamos ver o que vai acontecer. Irmãos, 3 dias depois, exatamente 3 dias depois, saiu o primeiro raminho verde. E depois daquele raminho verde saíram outros raminhos verdes. Ela estava totalmente esturricada até então, totalmente seca, como se estivesse morta. E o primeiro, e o segundo, e o terceiro, e aqueles 2 ramos principais que haviam ficado, eles avançaram em 1 semana mais de 1 palmo. Em 2 semanas eles já estavam em 2, e 3, e 4, e eles foram tomando conta, pastor Natanael, daquele varal que nós fizemos em 4 linhas de varal, e elas começaram a espalhar por aí. Resultado, para resumir, naquele ano nós tomamos suco de uva daquela barriga. Aleluia, glória a Deus. Colhemos uma bacia grande, cheia de uvas, e amassamos a uva e fizemos o nosso suquinho de uvas. E depois nos mudamos de lá. Não sei o que dizer como está a videira hoje, mas ela produziu a partir da poda, ela produziu, apesar de ter passado anos sem produção nenhuma, ela teve apenas uma coisa: o cuidado do agricultor, o cuidado daquele que entende de videira. E Jesus, ele faz para nós, adolescentes, uma metáfora. Ele diz: eu sou essa videira verdadeira, e ele aponta a Deus como agricultor.
Nós estamos falando de conexão, nós estamos falando de estar ligado, de estar aliançado, de estar presente. E o tema não poderia ser mais apropriado, conectados com Jesus. Porque a partir do momento em que o Senhor fala que Ele é a videira e Ele aponta a Deus como agricultor, Ele fala que nós somos esses ramos. Amados irmãos, esses ramos, eles precisam de um cuidado especial de Deus, mas nós precisamos estar ligados a ela. Quando nós estamos ligados à videira, haverá produção. Quando nós estamos ligados à videira, haverá vida. Quando nós estamos ligados à videira, haverá produção de frutos. E essa produção emana naturalmente. Eu percebia, a partir daquela experiência, que a vida daquela videira estava sofrível. Ela vivia. Ele me provou que ela estava viva, mas ela estava sofrendo. Ela estava sem os recursos que ela possuía dentro dela para produzir. Tão logo chegou o cuidado, tão logo chegou a atenção, tão logo chegou o que ela precisava, ela começou a se mobilizar para produzir os frutos que de fato produziu, e eram frutos bons para a vida, a nossa vida. E nessa metáfora o Senhor está dizendo que, como ramos, nós precisamos desejar estar ligados a Ele. Aleluia. Como ramos, nós precisamos desejar nos conectar a Ele, porque a nossa vida depende dessa conexão. A vida dos ramos depende fundamentalmente de estar ligado ao caule, de estar ligado à videira. Segundo, a produção de uvas está diretamente ligada à conexão, aleluia, na videira. Porque é interessante observar que os frutos não nascem no caule principal, ele nasce nas pontas. Isso foi muito interessante na minha experiência com a videira lá do fundo do quintal. Eles vão nascer lá nas pontas, e à medida que as pontas avançam, mais caixas vão se formando. E a videira, ela tem uma capacidade de abranger longas distâncias. Ela não fica simplesmente sob a sua sombra, mas ela se estende e é capaz de produzir sombra para muita gente debaixo dela. Na cidade que nós moramos, em Maringá, ligado à cidade de Maringá, tem uma cidade chamada Marialva, e ela tem um título, né? É a capital da uva fina. Na entrada da cidade tem um cacho de uva que a prefeitura fez, enorme, de, eu acredito que mais de 10 metros de altura, e iluminado. Todas as pessoas que passam por ali veem aquele cacho de uvas na entrada da cidade. E alguns natais nós fomos até lá, direto do produtor, comprar uvas para nossas festas de passagem de ano na igreja. E uma coisa interessante que há ali é que todo o cultivo de videira, de uva, eles têm sobre aquela plantação uma tela preta, né? E ao chegar lá, eu comecei a descobrir algumas coisas interessantes. Eu pensei que era uma tela jogada por cima, mas cada tela tem uma função, e ela deixa passar 50% de luminosidade de vento, a outra deixa passar 75% de luminosidade de vento, e tem outras que só deixam passar 20% de luminosidade. Elas têm uma função específica para a videira, porque o clima brasileiro, ele não é muito próprio para a plantação de uvas, e essa tela vai fazer o quê? Vai permitir que o vento passe na medida certa, que o sol produza a luz na medida certa, para que então a videira ela tenha a sua produção. O que eu aprendo com isso, gente? Outra coisa interessante: não é qualquer chão, não é qualquer solo. Uva só dá em solo bom, não pode ser qualquer solo. Figueira, gente, dá em qualquer chão, mas uva só dá em chão bom, né? Em chão tratado, em chão tratável. E olha que coisa linda nessa analogia. Jesus, amados irmãos, ele se coloca como videira, e ele diz que o Pai cuida e o Pai está presente. Nisso tudo a gente vai percebendo que Deus está presente à videira, e eu e você temos o cuidado de Deus diretamente, a atenção de Deus diretamente. Eu queria que você pensasse nisso, que você pensasse no cuidado de Deus sobre a sua vida, que você pensasse nisso, que você pensasse que
Deus não é um agricultor ausente da sua vida. Ele está produzindo, Ele está trabalhando, Ele está lutando pelo seu bem-estar, Ele está lutando para que você tenha vida. Ele vai dar a você tudo o que você precisa para produzir. Ele vai municiar você de tudo o que você necessita para viver e viver bem. Aleluia, glória a Deus. Mas a única coisa que Deus espera é a colheita dos frutos. E Ele vai trabalhar para que esses frutos sejam encontrados em nós e através de nós. Aleluia, que coisa boa. Nós não temos, amados irmãos, talvez tudo o que nós queremos ter, mas pode ter certeza, você tem tudo o que você necessita para produzir os frutos que Deus espera colher em você. Eu posso ouvir um amém? Amém. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória. Aleluia, aleluia. Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Tem dois tipos de tratamentos aqui nesse versículo. O primeiro tratamento é a corta, é cortar, é desligar. Havia ramos naquela videira que não eram mais para estar nela, mas o ramo que produzia, ele permaneceu. E aí que entra, amados irmãos, o nosso desejo. Eu não sei bem se eu entendi a peça que os adolescentes produziram aqui, mas se eu entendi bem, eu acredito que nós podemos estar ligados a muitas coisas. Nós podemos estar conectados na rede social, nós podemos estar conectados a sites de notícia, nós podemos estar conectados a Google, a sites de pesquisa, nós podemos estar conectados com os nossos amigos, com os nossos namorados, namoradas, nós podemos estar conectados a muitas coisas. E essas coisas podem tirar de nós a visão e a conexão mais importante que nós temos na nossa vida. E que nós precisamos então de nos desconectar de determinadas coisas para nos conectar com aquilo que é principal. Amém? Eu acredito que foi nessa linha. Foi? Não sei. Foi nessa linha. Amém? Obrigado. Não estou muito fora, não. Eu estou velho, mas não vou te conectar. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, e é nessa linha que vai. Você quer estar conectado em Jesus? Amém? Amém. Eu queria que você respondesse. Você quer estar conectado com Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então você precisa entender uma coisa. Ele vai cortar você com uma nova nomenclatura. Ele vai podar você. Tanto uma quanto a outra usa a tesoura de corte. Só que uma corta totalmente e lança fora. A outra só corta um pedacinho de nós. E o mais lindo, à medida que eu fui percebendo e tratando com aquela videira, é que toda a poda que o japonês fez, amados irmãos, deu lugar no ramo verde. Saiu dali, saiu daquele corte. E aqui a gente precisa entender algumas coisas. Amados irmãos, para que nós possamos estar conectados em Jesus e produzir os frutos que Jesus tem para produzir em nós, para colher em nós, Ele vai precisar tirar da gente aquilo que impede que o fruto seja produzido. Amém? Amém? Amém. Eu preciso de um amém. Amém. Você precisa entender isso. Amados irmãos, há coisas que são tiradas de nós e que é o inimigo que quer furtar a nossa bênção. Isso é um fato. E há coisas que é Deus quem tira de nós. Há coisas que é o Senhor quem está tirando de nós para que nós possamos produzir mais fruto ainda. Eu tenho uma experiência que eu costumo contar, eu vou contar ela aqui hoje para vocês, é a experiência com a minha esposa. Olha, antes de conhecer a minha esposa, eu amei demais uma menina. Aliás, não amei não, eu me apaixonei demais por ela. Eu era garoto, tinha cabelo magrinho, era bonitinha aqui, né? Branquinho. Eu fico procurando onde é que tá, mas eu só acho lá na lavanderia de casa. Mas tudo bem, deixa pra lá. O fato é, amados irmãos, que me apaixonei por aquela moça. Eu era jovem cristão, eu era da igreja, e eu servia a Deus. E eu orei a Deus por demais por aquela menina, porque gostei muito dela, e eu fazia planos de me casar com ela.
Eu fazia sonhos mentais e dizia para mim mesmo que aqueles sonhos eles iam acontecer. E eu orava a Deus com relação a isso. Orava a Deus com relação a isso. E um dia ela terminou comigo. No meu tempo eu fiquei com dor de cotovelo. Hoje não usa mais esse termo, né? Hoje o termo acho que é outro, né? Mas tudo bem, eu não sei qual é o termo, mas deixa para lá. O fato é, amados irmãos, que eu levei um fora. Eu fui desconectado dela, né? Fui desconectado dela. E aquilo, o meu mundo, ele girou. E eu chorei muitas vezes aos pés do Senhor, dizendo por quê. Bastou 2 meses depois, ou 3 meses depois, eu conheci minha esposa. Eu conheci ela no céu. Fica de pé aí, Lacé, fica de pé aí. Presta atenção, adolescente, presta atenção. Se Deus não tirasse aquele ramo que precisava ser tirado, eu não ia conhecer esse fruto. Ou até eu poderia conhecer esse fruto bom, mas eu não ia entender que esse fruto era para mim. Você está entendendo? Tem coisas que Deus vai tirar da sua vida, vai doer demais, mas um pouquinho mais adiante você vai ver que Deus sabe trabalhar como ninguém. Aleluia. Diga comigo, Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar como ninguém. Como ninguém. Amém? Amém. Conecte-se a Ele, ligue-se a Ele, e você vai perceber que os frutos eles chegarão e serão bons para você e para Deus. Aleluia. Vão ser bons para você e para Deus. Irmãos, eu tinha convicção plena nessa época que eu ia ser pastor. Eu já tinha uma profecia direta de Deus por uma mulher que não me conhecia, uma profetisa. Ela pôs a mão na minha cabeça e me chamou de Luiz. Ela não sabia o meu nome, mas o Deus que eu sempre me conhece, desde o ventre da minha mãe. E Ele disse para mim que Ele ia me levar por lugares distantes e onde eu iria ministrar a palavra. Amados irmãos, aquela moça não estava pronta para ser esposa de um pastor. Aleluia. E Deus me deu uma filha de pastor. Glória a Deus. Aleluia. E que estava acostumada à vida dura, à vida difícil. Ela tem experiências desde a infância. E essa menina aceitou o pastor Natanael aí comigo para o interior de Rondônia, 750 quilômetros da capital, atravessar rio de balsa, atravessar de barquinho quando o ônibus não aí enfiar o pé no atoleiro e ir comigo, meu irmão. Aleluia. Quando Deus poda, Ele sabe o que está fazendo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu precisava de alguém que fosse comigo para produzir frutos distantes. E eu, naquele primeiro momento, chorei. Eu, naquele primeiro momento, resmunguei. Eu, naquele primeiro momento, reclamei com Deus e disse: Deus, está tudo errado. E depois eu fui descobrir que estava tudo certo. Quem estava errado era eu. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, uma outra coisa interessante aconteceu há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, no livro de Ageu é um profeta menor, está escondidinho aí na sua Bíblia. Se você procurar, você vai conseguir. Não vai ser muito fácil achar Ageu, não. Mas eu tenho certeza que se você vasculhar na tua Bíblia, você vai achar Ageu. Ageu, ele entregou só 4 profecias na sua vida, que estão registradas na Bíblia. Foi no período, amados irmãos, em que o povo de Israel voltava do cativeiro. Eles já haviam tido a experiência dos muros reconstruídos. Eles já haviam tido a experiência dos portões reconstruídos. Eles já haviam tido a experiência de terem voltado Zorobabel. O templo, pastor Natanael, já tinha sido delineado e os alicerces do templo já haviam sido lançados. E o povo ficou tão empolgado, mas tão empolgado com o regresso à sua terra, que eles começaram a cultivar, a negociar, a estudar. As escolas foram reformadas, reconstruídas, as crianças já estavam indo à escola, a vida seguia quando eles haviam retornado do cativeiro. E eles estavam muito felizes. Suas casas haviam sido reconstruídas, as lajes reformadas, enfim, tudo havia sido feito para que a coisa acontecesse. E aí Deus levanta Ageu. Deus levanta Ageu para declarar uma palavra profética de que Deus não estava satisfeito totalmente com o seu povo. E qual era a palavra? O cerne das 4 palavras era uma coisa só. Eles estavam cuidando da vida deles,
e não estava atentando para a casa de Deus, não estava atentando para o templo. O templo havia sido lançado os seus alicerces, já se passavam 18 anos e nenhuma obra havia sido feita no templo. Enquanto isso, eles estavam cuidando das suas próprias vidas. E aí Deus levanta Ageu e fala: gente, faz assim comigo. Todo mundo junto, 1, 2, 3 e... Foi isso que Deus usou Ageu para fazer. Gente, acorda, desperta. Vamos lá de novo, 1, 2, 3 e... Ei, olha para mim. Foi isso que Deus disse através de Ageu. Levanta a cabeça, gente. Presta atenção na vida de vocês. Olhem para a vida de vocês. Foi isso que Ageu disse a Zorobabel, que era o líder do povo naquela época. Acorde, Zorobabel. Levanta a tua cabeça, Zorobabel. Olha para a tua vida, Zorobabel. Eu não trouxe vocês do cativeiro de volta para a terra prometida para vocês terem somente isso. E o que eles tinham? Eles tinham trabalho, eles tinham casa, eles tinham escola, eles tinham terras, eles estavam produzindo. Mas Deus disse para eles o seguinte: gente, vocês estão produzindo 50, mas só estão colhendo 20. Diga para o seu vizinho aí: você está produzindo quanto? Quanto você está produzindo? Vamos lá, mais uma vez. Você está produzindo quanto? Todo mundo que foi perguntado naquela época se ele estava feliz com a produção, ele disse que estava. Mas Deus disse o seguinte: vocês estão plantando 50, mas só estão colhendo 20. E eu quero que vocês plantem 50, e eu quero dar 100 para vocês. Amém? Amém. Se você chegasse, ou se Deus chegasse perto de você e dissesse: você está feliz com o que você está produzindo? E você dissesse para ele: estou, Senhor. E aí Deus dissesse para você: eu tenho algo para te dizer. Você está plantando 50, você poderia colher 50 ou mais, mas você só está colhendo 20. Mas eu preciso que você dê atenção a uma coisa somente. A uma coisa somente. Cuida da minha casa. Diga comigo: Deus quer que eu cuide das coisas dele. Por quê? Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. Você acha uma boa? Você acha uma boa? Você quer Deus cuidando das suas coisas? Foi isso que Deus usou Ageu para dizer naquela época. Gente, que coisa linda. Quando, amados irmãos, nós estamos fazendo a obra de Deus do jeito de Deus, não falta recursos, aleluia. Quando nós estamos cuidando das coisas de Deus, os resultados são maximizados, aleluia. Quando nós estamos cuidando das coisas de Deus, Ele está cuidando das nossas. E aí eu quero encerrar essa palavra nessa noite com essas duas conclusões. A primeira, aliás, são 3 conclusões. A primeira delas, vamos lá: Deus é o agricultor, Jesus a videira e eu ramo. Eu não posso viver desconectado dele. A segunda coisa importante é que Deus sabe as áreas em que Ele precisa podar a minha vida. E a terceira e última coisa: quando eu cuido de estar ligado com Ele, Ele cuida das coisas que pertencem a mim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer um apelo a você esta noite, enquanto os adolescentes se preparam para a apresentação final. Você está ligado ao dia? Como você se sente essa noite? Nós acabamos de ouvir a palavra de Deus, nos dando orientações a respeito da importância e necessidade de entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele vai fazer. Talvez você está vivendo esse tempo na sua vida em que você se esforça muito e colhe pouco. Mas Deus, essa noite, traz uma palavra ao seu coração dizendo: confia no que eu estou fazendo em você, o que eu quero fazer através de você. Eu quero orar por você. Eu quero realmente fazer um apelo ainda essa noite. Se você está aqui essa noite
e no seu coração você percebe que há uma necessidade de que você tenha a maior direção de Deus na sua vida, para que aquilo que você tem semeado, você possa colher de uma 30, de uma 60, de uma 100. Se você acredita que você pode colher mais através de Deus, colher mais na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua família, Deus está dizendo hoje para você a solução para isso. Talvez a falta dessa colheita seja o fato de você estar nessa área da sua vida, ou talvez em toda a sua vida, desconectado à fonte da verdadeira vida. Se você está aqui essa noite, deseja uma oração, deseja se comunicar e se ligar, religar novamente com o Senhor, quer dizer: Senhor, eu quero ter comunhão contigo na terra, como eu hei de ter aí no céu. Se você deseja isso, eu quero convidar você, sai do seu lugar, não importa se você já é cristão, se você não é, mas se você deseja receber uma oração dentro desse contexto, dizer: Senhor, eu quero poder colher mais através da minha comunhão contigo. Mais de Deus, mais de Deus. Se você deseja isso, você pode vir aqui agora. Eu vou ter muita alegria em orar por você, porque certamente essa também é a minha oração. Alguém essa noite deseja receber a sua oração nesse momento? Nós não vamos nos estender. Então oremos por todos. Glória a Jesus. Deus nosso Pai, eu te agradeço pela vida de cada um aqui. Eu sei, Senhor, que muitas vezes, como é difícil para nós reconhecermos limitações, reconhecermos, Senhor, que temos necessidade. Em uma sociedade que prega provisão abundante, Senhor, reconhecemos que estamos vivendo em necessidade, muitas vezes traz desconforto para nós. Mas eu creio, Senhor, que existe algo na nossa vida, da qual nós não podemos negar, de que temos necessidade de Ti. Pode nos faltar tudo, Senhor, mas o Senhor não nos pode faltar. Porque o Senhor é a fonte da nossa vida. O Senhor é a fonte de nossa vida. Então eu quero colocar a vida de cada irmão e a minha vida diante de Ti. Senhor, eu lhe pedi, Senhor, que nesse processo de produzir frutos, nós sejamos olhados como aquele ramo que pode produzir, ainda que sendo podados, Senhor. Mas, Senhor, não queremos ser cortados. Nós queremos ser podados para produzir frutos e não cortados para ser queimados. Livra-nos, Senhor, de todo mal. É a nossa oração no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Senhor Deus, Pai amado, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse culto adolescente. Por cada um dos adolescentes glorificando o seu nome. Senhor, está com muito poder ser sobre cada lar. Tem alguns, Senhor, com o papai não aceitar a Ti, mas Tu pode transformar essas vidas com a Tua vontade. Senhor Deus, obrigado por esse culto. No poder do nome de Jesus, pela Tua presença, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, Senhor, glorificando o Teu sobrenome. Agora eu quero para o nosso lado, melhor. Não permita, Senhor, que o mal nos veja, não deixe que estejamos longe, mas aonde estivermos, tudo o mundo poderia ser sobre nós. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres.